Y ahora quiero dar paso a Débora, que está aquí, se puede subir. Subir. Y también a Valeria. Débora Diógenes es una de las pioneras de la psicología transpersonal en Brasil. Brasil es un país desconocido en cuanto a que hay una fuerza de la psicología transpersonal impresionante, yo diría que más que en ningún otro país, y a nivel incluso académico, sentados allá. Y bueno, pues como digo, ella, aparte requete formada en psicología transpersonal, en respiración holotrópica, en mandalas y muchas cosas, tiene una vivencia personal que no tiene nombre. Y es una gran persona que es un honor tener y que, bueno, sobre su biografía profesional podéis encontrar información en Internet y sobre lo que os va a transmitir, pues la vamos a tener aquí. Y a Valeria la tendremos como su traductora. Valeria es la primera vez que se atreve a hacer algo así, y ella pues no tiene un acento, es brasileña, no es española, entonces el acento todavía lo tiene un poco tomado al portugués. Si no entienden alguna cosa de Valeria, pues pueden levantar la mano y pedirle que la repita, que la explique, y seguro que lo vas a hacer muy bien, así que está un poco nerviosa, pero es normal, porque ella no conoce la psicología transpersonal, ella conoce el portugués, el brasileño, ¿no? Y por eso está aquí. Pero ella también, aunque no conoce la psicología transpersonal, como decía, de nuevo es otra persona que en paralelo pues converge en estos intereses que alberga la psicología transpersonal. Entonces ella está sensiblemente conectada con el tema, aunque no conozca exactamente el tema, los términos, los tecnicismos, etcétera. En fin, espero que aprendáis, que lo que veníais a buscar estas jornadas os lo llevéis. Si no os lo lleváis, pues entonces hay un trabajo del ego que podréis hacer, pues es lo típico, ¿no?, de tener expectativas con lo que sea que se tienen y uno se frustra y vuelve a casa frustrado, y también hay un trabajo ahí que uno puede hacer, o simplemente decir no vuelvo más, porque también sirve para eso, ¿no? Tengo una expectativa, no la cumple, pues me voy por otro lado. Ojalá que podamos cubrir vuestras expectativas y que pues no sé, que sirva para algo el tiempo, que es lo más valioso que tenemos en la vida. Pues que el tiempo que vais a invertir aquí que sea valioso. Ok. A terceira vez que estou aqui nas jornadas, é sempre um prazer, um presente estar com os irmãos espanhóis aqui, falando de psicologia transpessoal. Es la tercera vez que estoy aquí en España y es un placer estar con vosotros y algo que me hace feliz esta oportunidad. Então, convido vocês hoje a essa reflexão sobre essas relações interpessoais dentro da perspectiva da psicologia transpessoal. Os invito a vosotros a esta experiencia de la psicología transpersonal E as relações interpessoais e a psicologia transpessoal. y las relaciones interpersonales E a psicologia transpessoal. y psicología transpersonal. Então, assim, muitas vezes nós achamos que essa relação interpessoal é só uma convivência ou uma comunicação entre duas ou mais pessoas. Muchas veces pensamos que esta convivencia interpersonal es solo una relación entre dos personas. Mas ela vai muito além disso, porque nós estamos permeados de vários outros aspectos que influenciam nessa relação. Mas va muy allá de la situación esta, que estamos relacionados en las relaciones interpersonales. Então, trago aqui apenas 3 tipos de relação: pessoal, profissional e as relações virtuais que fazem parte da nossa vida hoje.
Tenemos 3 tipos de relaciones interpersonales: personal, profissional e virtual. Nessa relação virtual, o quanto nós estamos projetando, muitas vezes, alguém que nós acreditamos que conhecemos. Esta relação virtual, muitas vezes projetamos Na relação virtual, nós projetamos no outro, em el outro, que muitas vezes nós nem sequer conhecemos. que muitas vezes não conhecemos. Projetamos coisas nossas nessas relações. Projetamos nossas vontades em outras pessoas que não conhecemos. Projetamos expectativas nessas pessoas. Projetamos muitas expectativas em estas pessoas. E tomamos consciência também dos tipos dessas relações. E tomamos também consciência do tipo de estas relações. E aí vamos falar aqui das relações interpessoais, intrapessoais e transpessoais. E desde aí vamos falar da relação interpersonal, intrapersonal E transpessoal. e transpessoal. Então, nessa relação interpessoal, né, existe uma interação com o outro ou com os outros. Em uma relação interpersonal, existe uma relação com outro ou com outras pessoas. Já na relação intrapessoal, a relação é com nós mesmos. Já que uma relação intrapersonal é uma relação com nós mesmos. Permeada também pela experiência do corpo. Permeada pela experiência do corpo. Que nos permitimos também uma experiência para nosso próprio corpo. Porque é no corpo onde essa experiência se legitima. Em el corpo é onde esta experiência se legitima, é como verdadeiramente se sente esta experiência. E quando falamos na relação transpessoal, E quando falamos da relação transpessoal, nós vamos mais além. vamos mais allá. Aí nós vamos entrar no aspecto da espiritualidade ou da psicoespiritualidade. E aí entramos em el aspecto da espiritualidade e da Psicoespiritualidade. psicoespiritualidade. Vai chegar, daqui a pouco pega. Perdão, né? Que estou um pouco nerviosa. Ok. A psicologia transpessoal, ela vai valorizar várias expressões desse ser humano e ela tem uma visão biopsico-sócio-espiritual, biopsico-sócio-eco-espiritual desse ser humano. Débora, uma coisa. Ok. A psicologia transpessoal, ela vai ter uma visão. A psicologia transpessoal vai ter uma visão Biopsico, sócio, ecoespiritual. ecoespiritual. Ok? Então, trago esse desenho, agradeço ao André, que me ajudou a fazer essas imagens. Agradeço a André, que lhe ajudou a projetar estas imagens. Nessa imagem que eu apresento agora, Em esta imagem que apresento agora, ela vai trazer vários aspectos ela vai trazer vários aspectos da cartografia da consciência. da cartografia da consciência. Existem várias cartografias da consciência. Existem várias cartografias da consciência. E eu vou trazer mais aqui a cartografia do Stanislav Grof. Eu vou trazer aqui a cartografia do Stanislav Grof. de Stanislav Grof. A gente precisa acelerar um pouquinho, porque senão o tempo não dá. Então, nesse desenho, Então, em esta imagem, esse homem, ele está com uma criança, este homem está com um ninho que representa o outro, que representa o outro, mas carrega a criança que está internalizada dentro dele. mas leva consigo um ninho que está integrado hacia ele.
E todos nós aqui temos uma criança Y integrada todos dentro nosotros de nós. aquí tenemos un niño integrado en nosotros. Temos uma criança ferida Tenemos un niño herido e temos uma criança criativa e livre. y tenemos un niño creativo. E a cada momento a gente alimenta um aspecto dessa criança. Y a cada momento alimentamos varios aspectos de este niño. E as relações interpessoais Y las relaciones interpersonales ou transpessoais. ou e transpersonales. Muitas vezes essas crianças se comunicam. Muchas veces estos niños se comunican. E trazendo um pouco das cartografias, Y te traigo ahora un poco de las cartografías. eu não vou me ater a elas, só a título de ilustração. A título de ilustración, Nós temos todas essas cartografias, tenemos todas estas ortografías que na verdade é um mapa do nosso inconsciente, da Que- nossa consciência. que en verdad es un mapeamiento de nuestra conciencia. Isso. Mas eu vou trazer aqui a cartografia do Kenneth Hinn, Esta es una cartografía de Henneken, onde ele traz alguns níveis de consciência. donde nos trae algunos niveles de conciencia. Os níveis, esses níveis de consciência também é reconhecido na cartografia do Grof. Estos niveles de conciencia también es conocido en la cartografía de Grof, No qual ele divide na barreira sensorial, en lo cual él divide una barrera sensorial. esses aspectos da barreira sensorial Estos aspectos de esta barrera sensorial são as memórias que nós acessamos son las memorias que nosotros podemos acceder através dos nossos 5 sentidos. a través de nuestros 5 sentidos. O nível biográfico ou psicodinâmico, El nivel biográfico o psicodinámico, que é toda a nossa memória pós-nascimento que nós carregamos. que es toda nuestros recuerdos desde nuestro nacimiento. Então, aqui o primeiro, como eu falei, nossos 5 sentidos. E o segundo, como um filme que passa da nossa história. El segundo es como una película que revive nuestra historia. E o mais importante, esse nível perinatal, Lo más importante es este nivel perinatal, onde nós carregamos a nossa memória, donde nosotros cargamos de nuestra memoria o tempo que passamos na vida intrauterina el tiempo que pasamos en la vida ultrauterina e o tipo de nascimento. y el tipo de nacimiento. E essa experiência Y es esta experiencia vai contribuir significativamente, segundo mais de 70 anos de estudo do Grof, que va a contribuir significativamente, segundo estudios de Grof, con más de 70 años, no desenvolvimento da nossa personalidade. en el desenvolvimiento de nuestra personalidad. Então, nós temos 4 matrizes perinatais básicas. Entonces, tenemos 4 matrices experimentales 4 matrizes perinatais perinatais básicas. básicas. E cada matriz dessa Y cada matriz de esta é um universo. es un universo. E o Grof, ele E- desenvolve Y Grof desenvolve uma relação entre a psicopatologia una relación entre la psicopatología e cada um desses aspectos. y cada uno de sus aspectos. Então, cada um de nós aqui Entonces, cada uno de nosotros temos uma matriz dominante. tenemos una matriz dominante E nós vamos agir no mundo y nosotros vamos a reaccionar en el mundo de acordo com essa matriz dominante, se de nós não acuerdo con trabalharmos esta ela. matriz dominante. Ok? E muitas vezes nessa comunicação ou nessas relações sociais, Y muchas veces en esta comunicación y en las relaciones sociales, os aspectos dessas matrizes vêm à tona. los aspectos de estas matrices vienen a tono. Há 3 dias eu estava na belíssima Igreja da Sagrada Família, em Barcelona. Hace 3 días he estado en la belísima iglesia de Sagrada Familia en Barcelona. E eu fiquei encantada com o aspecto
psicológico e he estado encantada com o aspecto psicológico da obra de Gaudí. da obra de Gaudí. E quantos símbolos das matrizes existiam ali? E muitos símbolos das matrizes existem aí. E nós, o tempo todo, estamos acessando essas memórias inconscientes. E nós outros estamos todo o tempo acessando a estas memórias Do inconsciente. do consciente. Situações da nossa vida fazem disparar determinadas memórias de matrizes. Situações de nossas vidas nos fazem disparar Essas matrizes. matrizes. Então, nessa comunicação, nessa relação entre as Esta pessoas comunicação e esta relação entre as pessoas e o mundo, e o mundo, existem vários aspectos do nosso inconsciente que vêm à tona. todos existem vários aspectos do inconsciente que vêm à tona. Então, a matriz 1 é essa fusão com o paraíso. El matriz 1 é a fusão do paraíso. Em uma das portas da Sagrada Família, E em uma das portas da Sagrada Família, nós percebemos essa fusão com o paraíso. nós outros percebemos esta fusão com o paraíso. Quando ele traz aspectos de mar e de cosmos. Quando ele hace menção ao Ele traz na própria arquitetura dele aspectos. ele menciona em oceano. sua própria arquitetura, ele menciona o oceano E também o universo. e também o universo. Em uma das partes da catedral, ele traz a cor azul. Eu trabalho muito. Em uma das partes da catedral, ele ressalta muito o color azul. As cores. Há 30 anos eu estudo o trabalho da Kellogg. Há 30 anos estudo o trabalho de Kellogg. Da Kellogg. São mandalas São mandalas que, através dela, que, através de ellas, nós fazemos uma leitura do inconsciente. nós outros fazemos uma leitura do inconsciente. E as cores fazem parte disso. O traçado. E os colores fazem parte de isto. O traçado E todo o material inconsciente que possa emergir naquele momento. e todo o material do inconsciente que pode emergir em estes momentos. Então, em uma das partes, o azul Em uma das partes do color azul da catedral mostra essa matriz 1. desta catedral, pois nos mostra a matriz 1. Estou trazendo só um exemplo da arte aqui, um exemplo. Este é um exemplo de esta arte. Essa é uma das mandalas feitas por um dos clientes do Groff. Esta é de uma mandala hecha por um dos clientes de Groff. E uma sessão de respiração holotrópica. E uma sessão de respiração holotrópica. E ali a escada da catedral, da igreja. E aí é a escalera da catedral da igreja. A matriz 2 está relacionada a situações de aprisionamento. Em la matriz 2 está relacionada a Situações de situações de encarceramento. Né? E aí nós trazemos o claustro. E aí nós traemos o claustro. E Jesus preso. E Jesus detenido. Na matriz 3 Em é la a matriz- luta pela vida. Em la matriz 3 é a luta por Pela la vida. É o vermelho, é o fogo, é a Es- crucificação. El rojo, el fuego, la crucificación. São situações da nossa vida que nós ficamos indecisos. São situações de nossa vida em que quedamos indecisos. Que não sabemos, temos medo de passar pelo processo de morte e renascimento psicológico. Não sabemos e temos medo por passar por el processo de morte. E já a matriz 4, existe a interseção entre a matriz 3 e 4, que é a passagem, né? Em la matriz 4 há uma interseção em la matriz 3 e 4, A passagem do útero materno, a saída, que o é a nascimento. passagem do
del nacimiento por el útero materno en la salida. Isso está no nosso inconsciente, no nosso comportamento e nas nossas relações. Eso está en nuestro inconsciente, en nuestro comportamiento y en nuestras acciones. Né? Aqui o teto da igreja, né? Ahí es Relacionado el com as techo de la estrelas, iglesia relacionado con las estrellas, com o universo. con el universo. Existe o nível transpessoal Existe el Da nivel cartografía. transpersonal de la cartografía, Isso. Onde é toda a experiência além do tempo e espaço. donde toda la experiencia es além del tiempo y el espacio. Fazendo análise das mandalas, Haciendo un análisis de la mandala, dos desenhos dos De meus los- clientes de los dibujos de los clientes e a teoria do Groff, y la teoría de Groff, podemos perceber todos esses aspectos emergindo podemos perceber todos los aspectos energibles durante a ação desse homem durante no mundo la acción de este hombre e, consequentemente, nas suas relações E interpessoais. y consecuentemente en sus relaciones personales. Outra coisa que o Groff cita Otro tema que Groff cita são os sistemas de experiências condensadas. son los sistemas de experiencias condensadas. Então, na nossa linha do tempo, na nossa vida, Como nuestra línea de tiempo en nuestra vida, nós vamos tendo experiências de um mesmo tema, nosotros vamos teniendo experiencia de un mismo tema, seja positivo ou negativo. sea positivo o negativo. Então, imagine que essa linha do terço é o tema. Entonces, imagínate que esta línea del tercio es el tema. E cada ponta dessa linha Y cada punta de esta línea é uma experiência es una experiencia relacionada a esse tema. relacionada a este tema. Nós vamos disparando isso de acordo com o que vai acontecendo na nossa vida. Nosotros vamos adelantando esto de acuerdo que va se pasando temas en nuestra vida. Todos nós aqui tivemos alguma situação de rejeição. Todos nosotros aquí hemos tenido una situación de rejeición Ou um relacionamento que acabou, o algún relacionamiento que se ha terminado ou algum coleguinha que nunca quis brincar com a gente, o algum amigo que nunca quis jugar com nós outros, ou um momento que a mãe não pôde dar de mamar. ou algum momento que a própria madre não lo pudo amamentá-lo. Todos nós aqui tivemos experiências de ser amado. Todos nós outros hemos tenido experiência de sermos amados. Quantas cenas passam agora na cabeça de vocês de serem amados? Quantos cenários agora puedes mentalizar em vuestra cabeça sendo amados? Então, no momento que nós acessamos uma Entonces, peça, Em el momento que acedemos uma peça, é como um dominó, um efeito dominó. é como efeito dominó. E isso vai perpassando também nas relações. E isto vai repassando também em las relações. Então, muitas vezes você age ou fala com o outro Então, muitas vezes tu reaccionas ou habla com o outro e a reação e a que nós reação temos ou que o outro tem que nós temos ou que outra pessoa tem faz parte desse sistema COEX que está sendo disparado em um determinado momento. hace parte deste sistema COEX que está sendo disparado em este momento. Então, cada sistema COEX vai disparar uma determinada emoção. Então, cada sistema COEX se irá disparar de acordo com cada emoção. E ação no mundo. E ação no mundo. E ação número. E muitas vezes também ele pode disparar questões psicossomáticas. E muitas vezes também ele pode disparar por questões psicossomáticas. É como uma bola de bilhar que você toca e outras são disparadas. É como jogo que se pode disparar. Isso, você toca numa peça e as Toca outras em são uma disparadas. peça e se dispara todas as outras. Ou como uma gota no oceano que vai reverberando num lago, por exemplo. Ou como uma gota de água em oceano.
E uma en el das mar. portas de entrada para o acesso dessas memórias Es un portal de entrada para acceder a estas memorias, a estos recuerdos, é o corpo. es nuestro cuerpo. E essa comunicação Y esta comunicación também passa pelo corpo. también pasa por el cuerpo. E aí nós temos que entender o tipo de comunicação. Ahí tenemos que entender cada tipo de comunicación. Isso. Se existe uma comunicação interna e uma comunicação externa. Si existe una comunicación interna o externa. Quando eu comunico ao outro, Cuando yo comunico a otro, eu estou comunicando a mim mesma. yo estoy comunicando a mí misma. E existe dentro essa comunicação, ela está dentro de um contexto de tempo, Existe dentro desta comunicación que está dentro de un contexto del tiempo, de um tempo cronológico e um tempo emocional também. un tempo cronológico y un tempo emocional Então, también. quando trabalhamos com um cliente, Cuando no trabajamos con un cliente no colchão, tumbado al suelo, muitas vezes ele vivencia uma experiência muchas veces este cliente puede vivenciar una experiencia em segundos, en segundos que para ele é como se fosse que anos, para él es como si fuera años, ou o contrário. o al contrario, al revés, menos tiempo, ¿no? Então, uma das coisas que é muito importante Una de las cosas muy importantes é entender que nessa relação es entender que en esta relación nós estamos carregados nosotros estamos cargados dos nossos padrões, de nuestros padrones, das nossas crenças de nuestras creencias e de nossas linhagens. y de nuestras lineajes. Não estamos comunicando só entre dois ou mais. No estamos comunicando solamente entre dos o más, Mas existe todo um padrão pero existen todos los padrones que vem da nossa história, que vienen de nuestra historia, da nossa experiência, de nuestra dos experiencia, nossos antepassados, de nuestros da antepasados, nossa cultura, de nuestra cultura, da nossa religião, de da nuestra religión, espiritualidade, né? Da espiritualidade. y de nuestra espiritualidad. Exatamente. Y Pode passar. Pode, sim. Então, algumas vezes, nessa ilustração, algunas veces en esta imagen, na relação de casal, ou entre duas pessoas, ou da família mesmo, en relaciones entre parejas o entre dos personas o de la misma familia, as crianças internalizadas, feridas, los niños internalizados y heridos, ou a criança criativa Ou- e livre, un niño que sea creativo y libre, elas também estão se comunicando. ellas también están se comunicando. E nós percebemos claramente Y nosotros podemos perceber claramente quando a criança toma conta cuando na un relação. niño toma el control de la relación. A criança internalizada. El niño internalizado. Então, nessa comunicação da relação, seja com o terapeuta cliente, ou seja, entre duas pessoas, En esta comunicación, sea entre terapeuta o el cliente o entre dos personas, é importante que exista essa comunhão. es importante que haya esta comunión. Quando eu entro em contato com o outro Cuando yo entro en comunicación con el otro e tento se sentir e perceber como ele, e intento sentir y perceber lo que se siente él, em comum união, en común unión, mesmo sabendo que as atitudes e reações dele são diferentes da minha. mismo sabiendo que las actitudes y las reacciones de estas personas es diferente de la mía. Então, a física moderna nos ensina La física moderna nos enseña que todos somos que todos nosotros somos uno. E que, na realidade, y que en realidad, quando eu faço ou comunico para o outro, cuando yo hago
y comunico al otro, eu estou fazendo por mim. yo estoy haciendo por mí mismo. E quando eu faço por mim, Y cuando hago por mí, comunico a mim mesma, comunico a mí que mismo estou fazendo pelo outro. que estoy haciendo por el otro. Nas relações afetivas, En las relaciones afectivas, existe algo que é muito perigoso Hay nessa algo- comunicação. que es muy peligroso en esta comunicación. No Brasil existe um padre En Brasil existe un cura chamado Fábio de Mello. llamado Padre Cura Melo. Cura. Sempre mezclo. Ele escreveu um livro chamado Quem Me Roubou de Mim. Él ha escrito un libro que se titula ¿Quién me ha hurtado de mí? O sequestro da subjetividade Su secuestro de la subjetividad e o desafio de ser pessoa. y el desafío de ser una persona. Nessa relação, En esta relación, no início, en el inicio, ela é permeada ella es pela permeada persona pela persona e pelas projeções. y por las proyecciones. E aí ele vai fazer uma comparação quando existe uma relação de dominação na relação. Y ahí él hace una comparación cuando hay una actitud de dominación. E aí um começa a dominar o outro. Y es donde uno empieza a dominar el otro. A parte mais frágil ou mais fraca da relação El lado más fragilizado de la relación começa a aceitar esse lugar. empieza a aceptar este lugar. E ele começa a se despersonalizar, Y esta persona empieza a despersonalizarse, deixar de ser o que ela é dejar de ser o que ella es para ser aquilo que o outro deseja que ela seja. para ser el que el otro desea que ella sea. E aí o encanto acaba, Y ahí es donde termina el encanto, porque eu não estou vendo mais por quem eu me apaixonei. porque no veo en esta persona más la persona de que yo me enamoré. Eu estou vendo agora o espelho de mim mesmo. Yo solo veo el espejo de mí mismo. E aí passa da relação de amor Y es donde cambia de una relación para de uma relação amor de controle. para una relación de control. E outro cuidado que temos que ter nessa comunicação dessa relação Otra precaución que tenemos que tener en esta relación é porque nessa relação de casal es porque en esta relación de pareja não estamos só dois, mas a 6 no estamos en 2, sino que en 6 ou múltiplos, o múltiplos, porque está o pai e a mãe de cada um. porque está también los progenitores de cada uno As suas histórias, y sus historias as suas crenças y sus e os creencias modelos de casamento. y los modelos de cada matrimonio. Então, muitas vezes, Entonces, muchas veces está se olhando para o pai e para a mãe se están mirando los padres e não no casal. y no en ellos mismos como E é pareja. preciso haver essa desidentificação. Y necesita de esta desidentificación. Isso, todos esses aspectos que eu venho falando, ele vai interferir muito nessa autoimagem. En todos estos aspectos que estoy hablando, va a tener una grande interferencia Na nossa autoimagem. en nuestra autoimagen. Nós temos uma autoimagem física e uma autoimagem psicológica. Nosotros tenemos una autoimagen física y otra psicológica. E ela vai influenciar na forma como nós agimos no mundo. Y ella es la que tiene influencia en cómo reaccionamos en el mundo. Uhum. Também existe o nível da sombra, que nós escondemos e não queremos ver. También hay el nivel de la sombra, que es donde nos escondemos y no queremos vernos. Mas essa sombra uma hora aparece. Pues esta sombra una hora aparece. E essa autoimagem ela vai criando expectativas.
Esta autoimagem se cria nas expectativas. E quando não conseguimos corresponder a essa expectativa, E quando não conseguimos corresponder a estas expectativas, vamos criando uma autoimagem negativa de nós mesmos. criamos uma autoimagem negativa de nós mesmos. Muitas situações de suicídio E muitas situações de suicídios é uma tentativa de matar essa autoimagem negativa de si. é um intento de matar esta autoimagem de si mesmo. E aí essa relação com o corpo, E é onde esta relação com o corpo ela vai acontecendo blocos de dor e de Em- adoecimento. começa a trazer sintomas de dolor e enfermidades. E aí um dos aspectos positivos da psicologia transpessoal Um dos aspectos positivos de la psicologia transpersonal é o processo de morte e renascimento psicológico do ego. é o processo de morte e renascimento de psicológico do ego. Fazendo uma reflexão, quem sou eu no mundo? Hacemos uma reflexão de quem sou eu em el mundo. Nós nos comunicamos através de um inconsciente individual, Nós nos comunicamos através de um inconsciente individual e coletivo. individual e coletivo. Então a transpessoal acredita A transpessoal crê que nós temos que ter essa ação no mundo. que nós temos que ter esta ação em el mundo. E quando estamos agindo no mundo, E quando estamos em esta reação em este mundo, nós estamos trabalhando a nossa autoimagem pessoal estamos trabalhando nossa autoimagem personal e transpessoal. e transpessoal. E como os arquétipos também vai influenciar nas nossas relações. Inconscientemente, os arquétipos, Que são essas não importa, só fala. Né? Os arquétipos, de alguma forma, eles vão influenciar Os arquétipos de alguma forma nos nas influenciam nossas relações. em nossas relações. Como nós agimos. Como nós reacionamos, Sem percebermos, sem percebermos no nosso dia a dia, em nosso dia a dia. esses arquétipos estão influenciando Estes essas arquétipos nos inter-relações. influenciam diretamente em nossas relações. Outro aspecto é a arte, como já falei. Outro aspecto é a arte, como eu havia falado antes, Porque a arte vai comunicar para o outro porque esta arte se hace a comunicação com o outro, tanto o aspecto do artista no nível individual, tanto como em um aspecto artístico em um nível individual, como coletivo. como coletivo. Então, eu fico imaginando sentada lá na Sagrada Família, Eu sentada em la Sagrada Família, imaginando como todas essas pessoas aqui como todas estas pessoas estão sendo influenciadas inconscientemente estão sendo influenciadas inconscientemente por toda essa arte por toda esta arte e o que está fazendo elas conversarem e se relacionarem nesse momento. e o que fazem com que elas hablam e pensam neste momento. No Brasil, nós temos um grande carnaval, o mundo todo sabe disso. Em Brasil temos um grande carnaval e todo o mundo sabe de esto. As escolas de samba, As escolas de samba, elas estão ricas elas estão ricas em material do inconsciente, em material inconsciente, principalmente das matrizes perinatais. principalmente das matrizes perinatales. E através desses desfiles E através destes e desfiles dessa música e dessa arte, e desta música e desta arte, nós vamos agindo na política, nós outros vamos reacionando em la política, na cultura, em la cultura, na sociedade em la sociedade, e na nossa ação do mundo. em la nossa ação em el mundo. E isso é
uma relação transpessoal. Y esto es una relación transpersonal. Isso vai disparando as nossas coex, as nossas matrizes. Eso se va disparando nuestra coex y nuestras matrices. A mitologia também, La mitología, ela age sobre as nossas relações. ella reacciona sobre nuestras relaciones, Ela vai despertando os mitos internalizados em cada um de nós. va despertando mitos internalizados entre nosotros, Como as tradições filosóficas e espirituais também. como tradiciones filosóficas y personales también. Não tem como estudar psicologia transpessoal, No se puede estudiar psicología transpersonal, viver a transpessoalidade, vive la transpersonalidad, sem olhar para as nossas tradições. sem mirar para nuestras tradiciones. Os fenômenos culturais também, El fenómeno políticos, cultural, ecológicos, eles precisam estar nessa ação ellos necesitan estar en esta acción e nessa relação y com en o esta outro relación con el otro e com o mundo. y con el mundo. Né? Então, muitas vezes, nós trazemos padrões repetitivos e crenças Muchas veces traemos patrones repetitivos y creencias e não nos percebemos que apenas estamos repetindo y no nos damos cuenta que solamente estamos repitiendo esses padrões. estos padrones. E é muito importante trazer para a consciência isso. Y es muy importante traer a nuestra conciencia esto. Então, cada realidade que cada um de nós vivemos, Cada realidad que cada uno de nosotros vivimos, principalmente países do terceiro mundo, principalmente los países del tercer mundo, existe um contraste de realidades. existe un contraste de realidad Você pode ver aí uma favela que se puede ver e condomínio de luxo. que se puede ver en una favela y un condominio de lujo. Essas contradições Esta contradicción também interfere también e interfiere influenciam y influencia nas nossas relações interpessoais. en nuestras relaciones interpersonales. É interessante ver quando nós estamos no coletivo como essas relações se transformam. Es interesante ver cuando estamos en una multitud cómo eso transforma, Porque saímos do nível egóico, porque salimos del nivel egoico. E aí estamos lutando por uma causa. Y es donde ahí estamos luchando por una causa. Todos uniformizados Todos uniformizados ou pintados, o con pinturas, passamos a ter a consciência dessa unidade. pasamos a tener la conciencia de esta lucha. E aí as relações interpessoais Y es se donde las transformam. relaciones interpersonales Se transformam. se transforman. Também de forma positiva, También de forma positiva. quando buscamos uma conscientização. Cuando buscamos una concientización, Esse é um movimento que temos no Rio Grande do Norte, lá em Natal, no este es Brasil, un movimiento que tenemos en Rio Grande do Norte, en Brasil, pela conscientização por la das concientización praias limpas de las caras limpias e dos animais E de- aquáticos, y de los animales acuáticos, criado pelo Renato Motzi e criado por Ademir Calunda e Renato outras pessoas. y una ONG y otras personas. Então, é muito importante ver que motivação eu tenho Entonces, es muy importante mirar en qué motivación tengo e como eu ajo nessas relações familiares, y cómo voy a reaccionar en estas relaciones familiares, na comunidade e no mundo. en la comunidad y en el mundo. E para finalizar, que eu vou fazer um exercício com vocês, Y para finalizar, não podia ficar do lado de fora, voy a hacer un ejercicio con vosotros, que é o aspecto da espiritualidade. que es el aspecto de la espiritualidad. Não estou falando aqui de religião ou crença, No estoy hablando aquí de religión o mas de creencia, uma busca de sentido, y sí una busca de sentidos, de algo maior. de algo mayor. E essa relação transpessoal, Y esta relación transpersonal, ela abrange o aspecto da espiritualidade. ella incluye el aspecto de la espiritualidad. Independente da crença que você tenha, Independiente de la creencia que tienes,
Nós trazemos várias tradições aqui. Aqui traemos várias tradições carregadas de mitos, de símbolos. carregadas de mitos e símbolos E quando interagimos com o outro, de quando interacionamos com o outro, nós também expressamos nós também expressamos essa espiritualidade esta internalizada dentro de espiritualidade nós. internalizada entre nós outros. E é uma necessidade que o ser humano tem. Que é uma necessidade que o ser humano tem. Essa busca de sentido Esta busca de sentidos e algo que faça com que ele expanda a consciência. e algo que haga que pueda expandir sua consciência. E a psicologia transpessoal trabalha E a psicologia transpersonal trabalha e pesquisa esses estados e pesquisa estes holotrópicos estados de consciência, holotrópicos de consciência. esses ritos de passagem, Estes ritos de passagem, que também é uma forma que também é uma forma de comunicação de comunicação e de relação transpessoal. e de relação transpersonal. Então, a psicologia transpessoal, ela Então, a psicologia transpersonal, traz uma proposta ela traz uma de proposta uma clínica com K. de uma clínica com K. A clínica é escrita com C, E a clínica é escrita com C. mas aqui nós falamos do duplo C, E aqui falamos do doble C, da clínica que fica no leito, de la clínica Cuidando. que se queda em leito mas da clínica Cosmo, e de la clínica Cosmo. da clínica que vai buscar essa conscientização De la clínica que vai em busca de la conscientização e da ação do ser humano no mundo. e de la ação do ser humano em el mundo. Então, vou passar. É uma clínica que vai buscar aprender É uma clínica que busca uma aprendizagem com os povos originários, com gente originais, com os afrodescendentes, com afrodescendentes, com os quilombolas. com quilombolas. Então, é uma clínica que sai da elitização dos consultórios É uma clínica que sai da criação de e consultórios que vai para a ação do mundo. e vai para a ação do mundo. Né? Então, é uma clínica que o terapeuta vai também dialogar com esse cliente. Então, é uma clínica que o terapeuta vai Que lugar falar ele tem nessa ação no e mundo? dialogar com este cliente. A ação que ele tem no mundo. Sobre a ação que ele tem no mundo, Para que ele possa aumentar suas capacidades, sua criatividade. para que assim pueda aumentar sua capacidade e sua criatividade. Temos aqui também a cartografia do Marlos, Temos aqui também a cartografia de Marlos, que vai mostrando que essa percepção transpessoal nos Que nos faz sair do ensina- nível egóico que nos ensina esta percepção transpersonal que sai do nível egoico, passando pelo nível existencial passando por um nível existencial e explorando esse nível transpessoal. e explorando este nível transpersonal. Então, nesse momento, a gente traz procurar promover Então, em este momento, traemos uma oportunidade de promover e dialogar e dialogar sobre o equilíbrio ecológico, sobre um equilíbrio ecológico justiça social, econômica, e justiça socioeconômica, religião, política, religião e política, igualdade de classe e de gênero. igualdade de classe e de gênero. E aí essa inter-relação transpessoal, essa relação, E esta relação interpersonal, ela vai englobar tudo isso. ela vai englobar todo isto. Então, esse aqui é um grupo, Este é um grupo Aurino Lima, Marlos de Aurino Bezerra, Lima, 2 irmãos que a vida me deu, 2 hermanos que a vida me ha dado, que saíram dos bairros mais nobres,
que de suas salieron cidades, del bairro Nobres para adentrar em favelas para adentrar em favelas e transformar a realidade, y transformar a realidad, trazendo essa consciência trayendo esta conciencia para várias pessoas que estavam na marginalidade. para varias personas que estaban en la marginalidad. A responsabilidade aqui de falar do fé, La que ele tá- responsabilidad que ele aquí de hablar de fe, mas traz as suas ideias, traemos sus dinámicas, a sua teoria teorías para fundamentar essa clínica com K, para fundamentar Né? esta clínica con K. essa cocriação transpessoal, intrapessoal, né? Esta cocriación transpersonal, Isso. Falando do engajamento, do trabalho com o corpo hablando do engajamento y el trabajo con el cuerpo e dessa pluralidade das práticas espirituais. y de esta popularidad de estas prácticas espirituales. Então, é uma nova clínica que nós estamos fazendo lá. Entonces es una nueva clínica que estamos creando ahí. Gratidão, Jorge, por toda essa que você nos Gratitud, traz. Jorge, por todo esta creación, ¿no? Então, é isso, gente. Então, é buscar esse sagrado, esses valores, Es essa esto. ação no mundo, Buscamos todo lo que es sagrado y estos valores y las acciones en el mundo e observar também como esses aspectos do inconsciente y observar también cómo estos aspectos del inconsciente está por trás dessas interrelações. está por detrás de todas las acciones. E nós não percebemos. Y nosotros no percebemos. Então, a Vera Saldanha, ela nos convida a ir para o eixo experiencial. Entonces, Vera Saldaña nos invita a ir a un eixo espiritual, Experiencial. especial. E a partir do momento que nós vivemos a experiência, A partir de este momento que vivimos esta a experiencia, gente vai evoluindo. nosotros vamos evolucionando. Isso. Eu tenho quantos minutos? Terminou? Não dá para fazer a vivência, não? Então, tá. Então, fica para vocês só essa reflexão, Entonces, dejo a vosotros esta reflexión, que quando você está nessa interrelação, que cuando estás en esta interrelación, seja com você mesmo sea consigo mismo ou com o outro, o con el otro, se conscientize se concientice de toda essa gama de toda esta gama que está por trás das relações. que está por trás de todas las relaciones. Muito obrigada. Muchas gracias. ¿Queréis preguntar a alguien? Muchas gracias por la exposición. Yo tenía una pregunta, o cuando has dicho como, por ejemplo, que hay mayores contradicciones, ¿no? O el ejemplo, por ejemplo, de las favelas y los condominios, ¿puede ser que también estamos en un momento que es más compleja la integración porque vemos mayores polaridades? ¿O como son casos más, hay mayor distancia social y, no sé si psicoespiritualmente? Entonces, ¿puede costarnos también a la personalidad integrarlas más? Ele pergunta como que se pode a distância entre a sociedade, essa diferença grande de sociedade, se pode dificultar essa interação entre a favela e o bairro nobre, como a favela e o condomínio. Eu diria que sim e não. Por quê? Vou lhe explicar. Eu digo que sim e que não, que agora te explico. O Brasil é um país muito diversificado. O Brasil é um país muito diversificado. Então, do mesmo jeito que nós temos uma sociedade elitista, de la misma maneira que temos uma sociedade elitista que se separa dessa realidade suburbana, que se separa desta realidade subúrbio, elas também se encontram. também se encontram. Elas se encontram quando todos estão na praia,
Se encontra quando frequentando todos o mesmo lugar, estão em comum, por exemplo, em uma praia, quando um jovem da sociedade vai para um baile no morro, quando um jovem desta sociedade vai a um bairro novo. então, assim, existe essas contradições, Então, há essa contradição mas existe também essa interação. e também existe a interação. Vamos dizer que Podemos dizer que ela faz com que a gente tenha uma multiplicidade hace com que tenhamos uma multiplicidade de experiências. de experiências. Graças. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Ok? Ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta? Não? Então, muito obrigada. Muitas graças. Valéria.